Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Hoje eu vou falar com você sobre como suas palavras afetam seu futuro. Em Isaías capítulo 6, começando no versículo 1, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, numa visão, eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia a parte mais sagrada do templo. Está falando que a glória de Deus estava enchendo o templo. E acima dele estavam os serafins, anjos, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a fundação e os batentes das portas tremeram ao som de suas vozes. E o templo ficou totalmente cheio de fumaça. Agora isso parece um evento maravilhoso, não é? Anjos e a glória enchendo o templo, e fumaça, e anjos proclamando: Santo, Santo, Santo. E então eu gritei: ai! Ai de mim, estou perdido e arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu amo isso aqui. Quando Isaías estava nessa incrível, maravilhosa presença de Deus, a principal coisa da qual ele estava convencido era que ele era um homem de lábios impuros, que ele disse muitas vezes coisas que não deveria ter dito. Eu acredito que nós devemos ter mais convicção nesta área do que a maioria de nós temos, e a única maneira disso acontecer é apenas ouvindo ensinamentos assim, estudando por nós mesmos nesta área. Nós então percebemos o quão importantes são as palavras. Deus criou tudo que nós vemos com palavras. As palavras têm poder criativo, mas também podem ter poder destrutivo. Então um dos serafins, os seres celestiais, voou até mim, tendo uma brasa viva na mão, que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, sua iniquidade e culpa serão removidos, e o seu pecado será completamente expiado e perdoado. Alguém está feliz aqui hoje porque quando nós realmente reconhecemos o nosso pecado, Deus pode nos livrar dele e nos dar um novo começo? Então, às vezes, provavelmente várias vezes por ano, quando estou orando pela minha boca, eu digo: Deus, envie um desses anjos do seu altar, como a brasa de fogo, e purifique os meus lábios. Perdoe a minha iniquidade e dê-me um novo começo. Eu ouvi também a voz do Senhor dizendo: quem enviarei e quem irá por nós? E então eu disse: aqui estou eu, envia-me a mim. Eu me lembro quando eu ainda estava na minha igreja denominacional, em que eu fiquei por muito tempo. Tínhamos um domingo missionário uma vez por ano, e eles falavam sobre os missionários e cantavam músicas de missões. E antes de eu realmente me conhecer plenamente, muito tempo antes de eu perceber que havia um chamado de Deus na minha vida, eu me lembro de erguer meu coração a Deus em um domingo de missões, dizendo: aqui estou eu, Deus, envia-me a mim. Eu queria fazer algo para Deus, mas Ele teve que fazer um trabalho na minha boca antes que eu pudesse fazê-lo. Aqui estou eu, envia-me, verso 9. E ele disse: vai, diga a este povo. Agora, o que eu tiro disso é que Isaías estava sendo chamado como um profeta, e então ele teria que falar a muitas pessoas. Deus disse: a quem enviarei? Isaías queria ir, mas quando ele entrou na presença de Deus, a única coisa que tinha que acontecer era que sua boca devia ser purificada antes que ele pudesse usá-la a serviço de Deus. Eu quero que você leve isso muito a sério hoje, porque muitos de vocês têm um chamado de Deus em sua vida. Pode ser talvez um chamado como falar em público, pode ser levar uma forte unção e ser uma testemunha em sua escola ou em seu bairro. Mas todos nós temos um chamado de Deus em nossas vidas. Todo aquele que é cristão é ungido com o Espírito Santo. Significa que você está separado para um propósito especial. Você não é seu, você pertence a Deus, você foi comprado por um preço.
Amém? Deus precisa de você. Mas nós temos que nos livrar da mistura em nossas vidas. Em Tiago diz, com essa mesma boca, nós bendizimos a Deus e amaldiçoamos os homens. Bem, eu quero que minhas palavras tenham poder quando eu falo com você. Minhas palavras devem ser fortemente ungidas. Se eu espero que você fique sentado e ouça, e até mesmo volte de novo, e de novo, e de novo, e assista o programa de televisão dia após dia após dia, minhas palavras devem ser ungidas. E minhas palavras, elas não serão ungidas se eu estiver tentando pregar a palavra de Deus quando eu estiver em público, mas entre quatro paredes de casa estiver usando minha boca para muitos outros propósitos ímpios. Então eu estou implorando a você hoje para levar isso a sério, porque Deus precisa de você. Ele quer usar você. Ele quer também aumentar a unção, o poder do Espírito Santo em sua vida, mas você precisa cooperar com Ele. Em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo disse no versículo 12, trabalhe a sua própria salvação com temor e tremor. E então no verso 13 ele diz, não na sua própria força, pois é Deus quem está trabalhando naqueles que creem. O que significa trabalhar a sua própria salvação com temor e tremor? Bem, não trabalhamos pela salvação, sabemos disso, nós somos salvos pela graça e não por obras. Quando você é salvo, Deus faz uma grande coisa em seu espírito, na parte mais profunda do seu ser, Deus vem viver e você nasceu de novo, foi feito de novo. Você é santo naquela parte interior do seu espírito. É por isso que a Bíblia diz, você é santo. Nós somos santos, agora temos que aprender a viver uma vida santa. E após o novo nascimento, depois de receber a Cristo como seu Salvador, você passa o resto de sua vida, assim como eu estou passando o resto da minha vida, crescendo em Deus, trabalhando a nossa própria salvação com temor e tremor. Ou uma melhor maneira de dizer, nós levamos isso de dentro de nós para o exterior de nós, onde pode ser visto. As pessoas não conseguem ver meu espírito, mas podem ouvir o que eu digo. As pessoas não podem ver o meu espírito, mas elas podem ver o jeito como eu me comporto. Podem ver a minha maneira de agir. Elas podem ver a minha linguagem corporal. Elas podem ouvir o meu tom de voz. Elas podem sentir se eu as estou levantando ou estou colocando-as para baixo. Deus está chamando a gente para sermos luzes brilhantes em um mundo escuro. Amém? Então eu imploro a você que estude mais sobre isso quando você for para casa. Porque eu acredito que ouvir alguém pregar é apenas um nível de aprendizagem que temos. Isso, de certa forma, pode ser um nível de aprendizagem básico. Eu ouvi tantos sermões, eu ouvi tantas, nos primeiros dias, fitas cassete. Eu fui a cada seminário, tive tantos livros e muitas séries de ensino. Eu vivia nas reuniões da igreja e minha vida era uma bagunça, uma absoluta bagunça. Eu ouvia as promessas de Deus, mas não sabia como fazê-las funcionar na minha vida. E uma das coisas que eu aprendi ao longo do caminho foi que eu precisava pegar o que eu aprendi e ir até Deus com isso e agora pedir a Ele para juntar tudo e fazer funcionar na minha vida. Não pense que eu posso consertar você. Deus é o único que pode consertar você. Eu estou lhe ensinando a verdade. Eu acredito que o dom de ensino é realmente muito importante. Ouvir uma mensagem ungida pode definitivamente mudar a sua vida, mas o que ela costuma fazer é renovar sua mente. Você vai até Deus e você pede que Ele faça essa revelação de informações em sua vida. E confie em mim, quando algo se torna uma revelação para você. Na última noite eu te dei informações sobre os perigos de reclamar. E sabe, alguns estavam entendendo e outros estavam como, oh sim, será que isso é tão importante, Joyce? Eu posso te dizer como as pessoas estão recebendo. E você acredita em mim, mas se você não for cuidadoso, pode sair daqui e esquecer tudo sobre isso e continuar reclamando. Mas eu digo o que vai acontecer se você for para casa e estudar por si mesmo o que a Bíblia diz sobre a reclamação. Então isso vai cair daqui, para aqui. E o Espírito Santo vai e peça a Ele, Deus traga convicção sobre mim quando eu estiver dizendo coisas que vão prejudicar a minha própria vida. Traga convicção sobre mim quando eu estiver dizendo coisas que vão magoar você, prejudicar sua causa ou prejudicar outras pessoas. Eu acho que muitas vezes, em nossa própria pressa para fazer nossas coisas, magoamos as pessoas com nossas palavras e nem estamos conscientes de que estamos fazendo isso. Temos que reduzir a marcha.
e ter muito mais cuidado com a forma como vivemos e como falamos com as pessoas. A primeira área da qual eu quero falar hoje pode afetar o seu futuro, porque suas palavras afetam seu futuro. Você literalmente pode profetizar o seu futuro, se você quiser. Quantos de vocês têm algumas coisas que querem ver acontecer no futuro? Você precisa de mais aumento no futuro? Você quer levar uma unção mais forte no futuro? Quantos de vocês querem ter mais favor no futuro? Você quer ser promovido na vida no futuro? Bem, Deus quer coisas excelentes para você. A Bíblia diz claramente que Ele tem um bom plano para nós, mas não acontecerá automaticamente. Só porque Deus planeja algo, não significa que seja automático, significa que Ele está nos contando qual é a vontade dEle e agora quer que cooperemos com Ele. Nós somos parceiros de Deus. Ele sempre faz sua parte, se fizermos a nossa parte. Agora, a primeira coisa que eu quero falar com você é que para você viver plenamente o maravilhoso futuro que Deus quer que você tenha, você terá que aprender a falar sobre si mesmo. E a falar consigo mesmo do jeito certo. O que você diz a respeito de si mesmo, para si mesmo e para outras pessoas, é possivelmente uma das coisas mais importantes na sua vida. Porque adivinha o quê? Você nunca vai progredir além da sua própria opinião a respeito de si mesmo. Quantos aqui dizem coisas negativas sobre si mesmo com a sua própria boca? Nem pare com isso. Estou falando sério. Não faça mais isso. Isso é uma coisa realmente muito perigosa. É melhor ir ler o Salmo 139 e ver o que Deus pensa de você. Ele criou você no ventre de sua mãe com sua própria mão. Maravilhosas são as suas obras, ó Deus, as quais a minha alma conhece muito bem. Então, se você for dizer alguma coisa, diga: Deus criou-me maravilhosamente. Ele fez uma coisa incrível em mim. Agora, obviamente, você não precisa andar por aí dizendo isso para as pessoas, mas deixa eu te dizer algo. Você pode muito bem falar em voz alta na privacidade da sua casa ou dentro do seu carro, e se você não fizer isso, você estará cometendo um grande erro. Você fala consigo o tempo todo, por que não dizer algo que vale a pena? Então, deixe-me fazer uma pergunta. O que você acha que seria melhor? Pegue alguns minutos todas as manhãs. Talvez escreva o que eu chamo de uma lista de confissões para você não esquecer de nada. Algumas vezes por dia, pegue sua lista. Deus me ama. Eu estou crescendo diariamente. Eu sou ungido. Eu sou abençoado. Eu tenho favor onde quer que eu vá. Eu dou bons frutos. Eu acredito que algo de bom vai acontecer comigo hoje e algo de bom vai acontecer através de mim hoje. Deus me promove na vida. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus não está bravo comigo. Deus está satisfeito comigo. Ele não gosta de tudo que eu faço, mas Ele sabe que eu estou crescendo e estou a caminho. Eu sou uma bênção para as outras pessoas. Todas as minhas necessidades são supridas. Agora, quando você fala consigo assim, quando você diz algo, as palavras flutuam por aqui, elas entram em seus ouvidos e caem de volta no seu espírito. Você tem que aprender a falar consigo mesmo. Se você aprender a falar consigo mesmo do jeito certo, não fará qualquer diferença que qualquer outra pessoa falar com você ou sobre você. Amém? Uma mulher me fez uma pergunta outro dia. Ela fazia parte de uma audiência onde estávamos fazendo ensinos e estávamos deixando as pessoas perguntar. E ela disse: o que fazer quando você é casado com alguém que constantemente te coloca para baixo? Bem, obviamente, primeiro você ora. E você tenta ter uma conversa sobre isso, mas se isso não for bom, então você pode negar tudo o que ele diz sobre você, apenas indo para outro cômodo em algum lugar e dizendo exatamente o oposto. Eu sou cheia de sabedoria, eu sou filha de Deus, Ele me ama, eu sou sábia, eu faço muitas coisas certas, eu sou talentosa e dotada, eu sou amada por Deus. Você pode desfazer os efeitos das coisas que lhe foram ditas na sua infância, que foram prejudiciais para você, dizendo que Deus quer que você diga: meu pai me disse por anos e anos que eu nunca, jamais seria coisa alguma. Você nunca vai ser nada, você não vale nada, blá, 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 blá. Você nunca vai ser nada. Bem, quer saber?
O que ele disse sobre mim afetou-me até que eu aprendi a dizer o que Deus disse sobre mim. Não existe palavra mais poderosa que a palavra de Deus. A palavra de ninguém é mais poderosa do que a palavra de Deus. Então, com quem você vai concordar? Com Deus ou com as pessoas? Eu quero que você me escute com os 2 ouvidos da sua cabeça e com seus 2 ouvidos espirituais. O que eu estou lhe dizendo hoje é a mais absoluta verdade. Eu posso provar isso nas Escrituras e eu sou uma prova evidente de que confessar a palavra de Deus em voz alta, entrar em acordo com o plano de Deus para a sua vida com a sua própria boca, fará algumas das mudanças mais incríveis que você jamais viu em sua vida. Então não seja preguiçoso nisso. Bem, eu vou me sentir engraçada andando pela casa, conversando comigo mesma. Bem, você prefere se sentir engraçada ou ser destruída? Ou então eu acho que se você quiser, pode falar assim: ninguém me ama, eu sou uma bagunça, eu nunca mudo, eu sou uma trouxa, tudo que eu faço está errado, tudo é sempre eu não tenho habilidades especiais, eu não faço nada de especial, eu não tenho nenhum dom, nenhum talento, nada de bom nunca acontece comigo, ninguém gosta de mim. Eu sempre sou deixado de fora de tudo, eu sempre fico para trás. Eu sou tão indisciplinado, eu simplesmente não tenho autocontrole. Eu procrastino o tempo inteiro. Eu simplesmente não consigo tomar decisões. Eu não ouço de Deus. Eu nunca vou ser promovido, eu nunca vou ter dinheiro bastante. Quero dizer, vocês sabem tudo que está errado, você está até feliz por eu calar a boca. Você quase pode se sentir assim como... Então depende de você. Não, você precisa dizer: eu tenho disciplina e autocontrole, eu não procrastino, eu sou uma pessoa de ação, eu ouço de Deus, eu sou liderada pelo Espírito Santo. Agora, eu não acredito que você vai ter qualquer coisa que disser, então eu não estou falando sobre a doutrina do tenha o que você quiser, que todo mundo adora. Bem, apenas mais um desses pregadores, tem o que quiser. Mas eu estou lhe dizendo que você pode ter o que Deus diz que você pode ter. Não é o que você diz que pode ter, mas o que Deus diz que você pode ter. E se você não concorda com Deus, então não espere ter o que Ele quer que você tenha. Se 2 de vocês na terra concordarem em qualquer coisa, isto lhe será feito. Basta concordar com Deus, veja o que acontece em sua vida. Eu comecei com uma escritura em Lucas capítulo 1, onde Zacarias e sua esposa Isabel nunca tinham sido capazes de ter um filho, já eram de idade, e eles estavam orando, e um anjo veio a eles, e ele disse: tudo bem, isso vai acontecer, vocês vão ter um bebê, e ele vai ser grande. Isabel estava prestes a engravidar de João Batista, que foi precursor de Jesus Cristo, e assim esse anjo profetizou e profetizou para eles, dizendo: ele será grande, ele vai preceder o Messias, e vai. E então Zacarias diz: bem, agora como eu vou saber que isto é verdade? Eu sou um homem velho, e a minha esposa é uma mulher velha. Então o anjo disse: por que você não está acreditando? Deus vai sobrenaturalmente fechar sua boca e você não poderá falar até o dia em que a criança nascer. E há uma lição aqui, porque Zacarias poderia ter atrapalhado todo o plano com sua dúvida e incredulidade. Então Deus sobrenaturalmente fechou sua boca. Nós poderíamos dizer: eu gostaria que Deus sobrenaturalmente calasse minha boca. Bem, talvez você não goste muito, ele não conseguiu dizer nada durante 9 meses, eu preferi aprender a dizer o que é certo e manter a minha voz. Há uma lição aqui, quantos de vocês veem essa lição? Dúvida, incredulidade, negatividade, não traz a nós a vontade de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e versículo 3, Paulo disse o que eu acho ser uma coisa muito interessante para os crentes em Corinto.
E por sinal, esses crentes foram cheios do Espírito Santo, eles operaram nos dons do Espírito e ainda assim eles eram imaturos. Portanto, operar nos dons do Espírito não indica necessariamente a maturidade espiritual. Só pensei em dizer isso no caso de você achar que é muito talentoso. Verso 1. Entretanto, irmãos, não pude lhes falar como a homens espirituais, mas como a não espirituais, homens carnais, em quem predomina a natureza carnal, como a meras crianças na nova vida em Cristo, incapazes ainda de falar. A Amplificada traz essa definição grega, incapazes de falar. Ele estava dizendo a eles, vocês não sabem falar. Obviamente eles sabiam falar, mas o que Paulo queria dizer era, vocês não sabem falar corretamente. Vocês estão dizendo muitas coisas que indicam que são espiritualmente maturos, então eu tenho que continuar pregando para vocês como a bebês, eu não posso lhes dar a carne da palavra, eu tenho que continuar lhes dando leite. Deus quer que nós cresçamos, Ele quer que nos tornemos espiritualmente maduros, Ele quer que saibamos quem somos em Cristo e que não deixemos que o diabo mande em nós o tempo todo. Ele quer que saibamos quando o diabo está mentindo para nós e que sejamos claros em dizer, você é mentiroso, está escrito. E citar a palavra de volta, assim como Jesus fez em Lucas capítulo 4. Em Efésios capítulo 6, ele nos dá peças da armadura para a guerra espiritual. E uma delas é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E diz em Efésios 6 que nós devemos empunhar a espada do Espírito. Isso significa sair e falar com a nossa boca e usá-la. As palavras ditas com a boca de fé são realmente mais poderosas contra Satanás do que qualquer outra coisa. O que você tem feito com a sua boca? Que tipo de coisas você diz quando você tem problemas? Como você fala sobre si mesmo? Vejamos Hebreus 5, verso 12. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês ainda precisam de alguém para lhes ensinar novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Agora, qual é o problema quando alguém está sentado na igreja há 10, 15, 20 anos... e ainda precisam ser informados para ter cuidado com as suas palavras? Qual é o problema quando pessoas estão na igreja há 20 anos e você ainda precisa convencê-los de que eles precisam doar e doar generosamente? Qual é o problema quando as pessoas estão na igreja há 20 anos e você ainda tem que dizer-lhes, não tenham ciúmes, não fofoquem, não critiquem, não sejam julgadores? Paulo diz que estas são coisas que deveriam ter sido resolvidas há muito tempo atrás. Obrigada. Bem, ali houve uma pequena informação que se tornou uma revelação. Eu posso ouvir de vez em quando, é tipo, oh. Bem, eu quero pedir a você para tomar uma decisão que é de nunca, nunca, jamais dizer nada de ruim ou negativo a respeito de você mesmo com sua própria boca. Sabe, Deus tem um bom plano para você e Ele te ama e Ele acha que você é simplesmente incrível. E é hora de se associar com Deus e declarar sua palavra e suas promessas sobre a sua vida e o seu futuro. O diabo é